Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui e esse episódio é uma tentativa de um sonho antigo que tô colocando em prática. Dessa vez, vamos ser os caçadores de cervejas perdidas. Você já se imaginou caminhando por uma pequena vila na Baviera Oriental, no coração da Alemanha? Casa simples, ruas de pedra, uma igreja no centro da cidade, dominando essa praça. E de repente, na porta de uma das casas, mais ao longe, você vê uma estrela de 6 pontas pendurada do lado de fora. Esse não é um sinal qualquer. É um convite, um código secreto que os moradores da região conhecem muito bem. Ali dentro, naquela casa comum, está sendo servido um dos segredos mais bem guardados da cultura cervejeira alemã. Uma cerveja sem rótulo, sem marca, sem garrafa, mas com mais de 500 anos de tradição comunitária. Essa cerveja é a Zweigl. Para entender a Zweigl, precisamos voltar ao século XV. Imagine a Europa medieval, reinos em disputas, guildas e corporações regulando cada uma das profissões que existiam. No meio de todo esse cenário, as pequenas vilas da Oberpfalz, no norte da Baviera, região fronteiriça com a atual Czechia, criaram um sistema único. Em vez de cada família construir a sua cervejaria, sua própria cervejaria, as cidades concederam direitos de braçagem comunitários. Assim, nasceram as Kommunbräuhausers, que seriam as casas comunais de braçagem. Essas casas possuíam enormes caldeirões de cobre, fornos a lenha e toda a infraestrutura necessária para produzir cerveja. As famílias autorizadas podiam usar espaço, produzir o seu mosto e depois levar esses barris para casa, onde acontecia a fermentação e a maturação da cerveja. Era uma lógica de cooperação. Todos tinham direitos, mas todos tinham deveres. Quem usava primeiro deixava tudo limpo, deixava tudo organizado para a próxima pessoa, para a próxima família que fosse utilizar. O ciclo se repetia semana após semana, geração após geração. Esse sistema não era comum. Pelo contrário, na mesma época, em outras regiões da Alemanha, a produção de cerveja estava concentrada em abadias, monastérios ou em guildas privadas que guardavam o conhecimento como um segredo. A Zweigl seguiu um caminho totalmente oposto. A cerveja era do povo, feita pelo povo e para o povo. Mas como que as pessoas sabiam quando essa cerveja estava pronta? É aí que entra o símbolo da Zweigl, uma estrela de 6 pontas. Derivada da alquimia, cada ponta representava um elemento essencial no processo de produção: fogo, água, ar, terra, malte e lúpulo. A estrela era a Zweigl, a indicação. Ela vem do verbo alemão zeigen, que significa mostrar, apontar. Quando uma família tinha sua cerveja pronta, fresca para servir, pendurava a estrela na porta da sua casa. O analfabetismo na época imperava, mas o significado daquela estrela era conhecido por todos. Aquela era uma Zeugelstube. Essa Zeugelstube era nada mais, nada menos do que a sala de estar de uma família transformada em uma taverna improvisada. As mesas de madeira, as toalhas simples, a comida feita na cozinha logo ao lado. Quem servia não eram garçons, mas os próprios moradores. A cerveja vinha diretamente do barril, sem filtração, sem pasteurização, fresca como poucas vezes você podia encontrar. Cardápio? Minúsculo. Muitas vezes só pão, frios, queijos e embutidos regionais como pressac. Mas ninguém ia até lá pela comida. Iam pela hospitalidade, pela convivência, vizinho ao lado de vizinho, viajante ao lado de viajante. Não havia reservas, não havia luxo, só a partilha de um espaço comum. Esse espírito se manteve. Até hoje, beber Zweigl não é só beber cerveja. É participar de um ritual coletivo que atravessou os séculos. No copo, uma Zweigl é uma lager turva, de cor âmbar clara, espuma densa e persistente. O aroma traz notas de pão fresco, cereais, toques leves de caramelo e um caráter herbáceo vindo dos lúpulos nobres alemães. No paladar, equilíbrio perfeito. Malte macio, doçura sutil, sabor herbáceo e um final limpo e refrescante.
Ele não busca intensidade, mas bebilidade. É uma cerveja feita para acompanhar longas conversas, para ser bebidas em litros e não em goles solitários, isolados. Comparado com outros estilos, ela não é tão lupulada como uma Pils, não tão leve quanto uma Helles, nem tão alcoólica como uma Bock. É meio termo perfeito entre a tradição e a simplicidade. Hoje, apenas algumas cidades ainda preservam essa tradição. Wiedeschenbach, Neuhaus, Eslarn, Falkenberg e Mitterteich são algumas dessas cidades. Nessas vilas, essas Dorfs, o calendário da Zeugel é publicado com antecedência. Quem visita sabe exatamente em quais semanas de outubro cada família abrirá sua casa para servir Zeugel. E o mais incrível é que não há marcas comerciais. Não existe uma cervejaria Zeugel. Cada família serve a sua versão, feita no mesmo Common Brauhaus, mas fermentada em adegas diferentes. Isso cria nuances, às vezes maltada, às vezes mais lupulada, às vezes mais leve. É quase impossível beber duas Zeugels idênticas. Para cervejeiros caseiros e cervejeiras caseiras, sempre surge a pergunta: como eu posso reproduzir a Zeugel em casa? Para uma receita tradicional de 20 litros, seria mais ou menos assim. Ela tem uma densidade inicial de 1048, ou seja, uma Vollbier, uma densidade final de 1012, teor alcoólico de 4,8%, IBU de 28 e uma cor entre 6 e 8 SRM. O grist, ou seja, a lista de maltes, vai ser alguma coisa semelhante a 70% de malte Pilsen, 20% de malte Munique, 5% de Viena, 5% de Caramunique 1. Lúpulos clássicos alemães, Hallertau Mittelfrüh ou Spalt, com adições bem simples aos 60, 20 e no flame malt, quando a gente desliga. A mostura, se a gente for seguir o lado histórico, 52 graus por 15 minutos, que vai ser um descanso proteico, 63 graus por 40 minutos e depois 72 graus por 20 minutos, terminando no mash out a 76. A fermentação deve ser limpa usando uma levedura lager. Qualquer coisa lager deveria servir. Fermentar baixo, 9 e 10 graus por 2 semanas e depois um lager um pouco mais longo, entre 4 e 6 semanas. O resultado é uma cerveja de corpo médio, final seco, refrescante e extremamente equilibrada. Muitas famílias guardam ainda os livros de braçagem escritos há séculos atrás. Ainda existem documentos que mostram quando cada família usou a Common Brauhaus. O símbolo da estrela, além de ser prático, também se tornou um ícone cultural. Hoje aparecem bandeiras, murais e souvenirs locais. E há relatos curiosos, viajantes que chegam sem saber do calendário, se perdem pelas ruas, saem batendo de casa em casa à procura da tal estrela pendurada. Outros contam que, ao entrar em uma Zeugelstube, sentiram que estavam participando de algo secreto, íntimo, como quase se fosse uma sociedade, uma comunidade secreta. E é claro que houve tentativas de produzir ou reproduzir a Zeugel fora da Baviera. Algumas cervejarias artesanais lançaram lagers chamadas de Zeugel Style ou estilo Zeugel, mas os puristas são categóricos. Só é Zeugel de verdade quando é produzido nas Common Brauhäusers históricas e fermentadas nas adegas das famílias e servido nos Zeugelstuben. No resto do mundo, só homenagens. E talvez seja aí o verdadeiro encanto. A Zeugel resiste justamente porque não se industrializou. Ela sobrevive por não ter se rendido ao mercado. A Zeugel nos lembra que a cerveja nasceu como uma atividade comunitária. Antes das marcas, antes das fábricas, antes das garrafas e em prateleiras, a cerveja era feita em conjunto e compartilhada em casas, vivida em comunidade. Então, se um dia você visitar a Baviera Oriental, procure pela Estrela de 6 Pontas, entre, sente-se, peça uma Zeugel. Você não estará bebendo uma cerveja, você estará provando séculos de história, participando de um ritual que conecta passado e presente. E isso nos lembra que, no fundo, a cerveja sempre foi sobre pessoas. Até o próximo Caçador de Estilo Perdidos. Stannis, cervejas de qualidade que são enviadas para o Brasil inteiro. Se você quiser ter um cupom de desconto BFL12 no site stannis.com, Stannis com 2 N's, para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E se tu quiser saber o que a Hops Company selecionou nos Estados Unidos, entre em contato pelo site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende e ainda manda um direct para eles
porque tem safra nova chegando. E se você quiser leveduras ale, lagers, brett, bactérias, o lugar certo para comprar na Levtech. E tem mais, esse ano a Levtech completa 10 anos de história, então junte-se a ela no dia 22 de novembro em Florianópolis para uma festa inesquecível. Um encontro especial para todos que amam cerveja de qualidade e que estão com a Levtech em cada etapa da jornada. Vai ser um open bar com as melhores cervejas do Brasil, vai ter taça, vai ter comida, vai ter água, comida vegetariana, música boa, espaço kids e muita diversão. Entra no site levtech.com.br e compra o teu ingresso. E olha só, quem acompanha a Braçagem Forte já sabe que a Easy Brew vai fazer a maior Black Friday de todos os tempos. Se você se cadastrou semana passada pelo link que falamos aqui, você já recebeu acesso à página da promoção. Mas caso você tenha deixado passar, ainda tem mais uma chance de aproveitar os descontos de até 36% para aumentar ou dar aquele upgrade na tua produção. Se você tem sonhado com uma abraçagem mais eficiente, limpa, automatizada e consistente, os equipamentos da Easy Brew são o que você precisa. Além da abraçagem, a Easy Brew conta com fermentadores, filtros, moinhos, trocador de calor e tudo que um cervejeiro ou cervejeira caseiro ou profissional ainda pode precisar. Além disso, eles contam com um programa de recompra no upgrade. Você pode aumentar seu volume de produção quando precisar. Acesse agora o site da Black da Easy Brew para conferir os melhores equipamentos cervejeiros do mercado. O endereço é easyblack.easybrew.com.br. E não esqueça de dizer que é ouvinte do Braçagem Forte para ganhar um brinde exclusivo. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcasts. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, é importante para nós. Nós vamos ser recomendados para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. E nos apoie pelo link apoia.se/braçagem-forte.